amigos, quero falar com vocês hoje sobre a lição número 5. A lição número 5, capacitação do Espírito Santo para testemunhar. O verso da lição para memorizar: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Essa palavra intrepidez nós podemos substituir por ousadia, coragem. Jesus, quando andou por essa terra, pouco antes de subir ao céu, na frente dos discípulos, Jesus disse: eu vou, mas vos enviarei um Consolador. E esse Consolador, a palavra Consolador é Paracletos, que significa ajudador. Ajudador. Quero falar um pouco sobre a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles dividem o papel da salvação entre eles. Eles são um em propósito, mas Pai, Filho e Espírito Santo dividiram o papel da salvação entre eles. Então note bem, Jesus se sacrificou pelo ser humano. Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco aqui na terra. E Jesus leva as nossas petições diante do Pai, dos nossos pecados arrependidos, pelos nossos arrependimentos diante do Pai, e mostra diante do Pai, no santuário celestial, as marcas nas suas mãos, o seu sangue, e diz: Pai, eu morri por ele. Eu morri pelo Robson, eu morri pela Cleonice, eu morri pela Berenice, eu morri pelas pessoas que vêm a ti em meu nome. Jesus diz isso, em meu nome, no nome de Jesus, que é Deus. Note que eles dividiram em comum acordo, mas o fato dessa divisão existir entre eles não faz nenhum deles menor. São todos iguais. Deus o Pai, onipotente, onisciente, onipresente. Jesus, onipotente, onisciente, onipresente. O Espírito Santo, onipotente, onisciente, onipresente. E não há conflito entre eles. Eles se dão muito bem. Note que no grande conflito entre o inimigo de Deus e Jesus, Satanás queria subir acima das mais altas nuvens e estabelecer o seu trono. O que o inimigo de Deus queria era ser como Jesus, ser feito como um integrante da Trindade. Ele queria ser Deus e ele era criatura. Jesus e a Santa Trindade é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eles são Deus, os três, unidos em um propósito. E não só na questão da salvação do homem é possível notar que eles estão unidos em propósito. E em muitas outras situações também, estudando a Bíblia mais a fundo, você pode identificar isso. Mas falando agora sobre o Espírito Santo, que é Deus, aquele que pode transformar a minha e a sua vida, o único que pode converter um ser humano. Deus, no grande conflito, escolheu usar eu e você como instrumentos, mas para que Ele possa usar a minha vida e a sua vida como um instrumento para levar o Evangelho a outras pessoas, é preciso que você aceite o Espírito Santo. É preciso que você aceite Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Você tem o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Você decide que lado vai estar. Não existe meio termo. Meio termo já é um lado decidido. Só existe dois lados. Ou você está com Jesus, ou você está com o inimigo. E você escolhe com quem você quer andar. Sempre foi. A lição vem falando sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Vocês conhecem muito bem o livro. Quem escreveu esse livro foi Lucas, o evangelista Lucas, discípulo de Jesus. Note que nos primeiros capítulos, Atos 1, 2 e capítulo 4,
Lucas vem falando sobre a atuação poderosa do Espírito Santo na vida das pessoas. Jesus deu uma ordem aos discípulos, e essa ordem é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Há um outro texto na Bíblia que diz: pregai o Evangelho a todo o mundo, e então virá o fim. Que fim é esse? Seria o fim da maldade com o retorno de Jesus Cristo a essa terra, pela sua vinda definitiva. E Jesus dá um fim a esse conflito cósmico que existe nesse planeta. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Note, a ordem de Jesus, ela é sobrenatural para o ser humano. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Imagine os discípulos naquela situação, e nós também hoje. Eles sem cultura, sem dinheiro, sem recursos, com uma ordem de Deus: vai pelo mundo pregar o Evangelho. E Jesus foi embora, ascendeu ao céu e deixou a ordem. Eu vos digo, essa ordem de Jesus é impossível para o ser humano cumprir. Mas faça um detalhe, uma ressalva. Sem Jesus, tudo é impossível. Sem o Espírito Santo, tudo é impossível. Mas se tivermos o Espírito do Senhor em nós, será possível cumprir com a ordem de Jesus de ir levar o Evangelho às pessoas. Porque não sou eu que vou converter ninguém. A lição anterior, a número 4, veio falando sobre a intercessão. Por que é importante interceder pelas pessoas no grande conflito? Veja, se a pessoa A, ela decide não andar com Jesus, e você, como intercessor, como um filho de Deus, como alguém que tem mantido comunhão com Deus, que conversa com Deus diariamente, decide orar por essa pessoa, o que vai acontecer com essa pessoa? Deus vai forçar essa pessoa a se converter? Não, de maneira nenhuma. Mas vai mandar os seus anjos estar ao lado dessa pessoa para influenciá-la, e vai mandar também o Espírito Santo. Jesus envia o Espírito Santo até essa pessoa, para que com uma voz mansa, meiga, doce e amável, converse com essa pessoa. Você sabe aquela voz na consciência, quando bate na sua consciência e fica falando com você: olha, isso não é muito certo, esse não é o caminho muito bom. É um diálogo que você está tendo com o seu Deus. Ele lhe avisa, ele lhe avisa. A consciência é aonde Deus atua, mas Deus não força você a tomar uma decisão. Deus não é como o inimigo que usurpa, toma, arromba a porta do seu coração e faz morada nele, sem você permitir, e usa de 1000 maneiras e estratégias para estar lá. Deus não é assim. Mas Deus, ele vai até você, mesmo sem você querer estar com ele, porque eu ou alguém está orando por você. Se ninguém intercedesse por você, pela pessoa A que não quer estar com Jesus, Jesus não poderia ir até ela ou até ele e influenciar, parar para sentar para conversar com aquela pessoa. Não poderia, porque ele, usando do seu livre-arbítrio, tomou a decisão de não querer estar com Jesus. Você entendeu como Jesus é um cavalheiro? Como Deus é um cavalheiro? Como Deus, ele é bondoso? Como ele é gentil? Ele respeita a sua decisão. Mas quando tiver um filho de Deus que ora por essa pessoa, Deus vai continuar respeitando a decisão da pessoa, mas ele vai lá para bater um papo. Ele vai lá para conversar. Ele vai lá para dialogar. Mesmo que ele seja maltratado, porque alguém está orando. Está orando pela pessoa A. Entendeu? Isso é o grande conflito. Diante do grande conflito, se essa pessoa não quer estar com Jesus, Satanás a reivindica para ele.
E Jesus não pode fazer muita coisa por essa pessoa, a não ser que alguém esteja orando por ela. Isso é oração intercessória. E quem pode trabalhar no coração dessa pessoa é o Espírito Santo. Ao exemplo do que aconteceu no livro de Atos. Os discípulos falaram em línguas e levaram a palavra do Evangelho com intrepidez. É importante lembrar que essas línguas que eles falaram, eles não as conheciam no sentido de que tenham conhecimento para falar, mas eram línguas conhecidas, línguas maternas, línguas de nações, grego, hebraico, aramaico, e etc. Alemão, inglês, português, esse tipo de línguas que os discípulos falaram, quando desceu sobre eles o poder do Espírito Santo. Por que Jesus os capacitou com essas línguas? Porque Jerusalém era uma cidade transitória, que pessoas de todas as nações passavam por ali. Ainda hoje é assim. Você pode visualizar que cristãos do mundo todo formam suas caravanas e vão visitar Jerusalém. Você pode perceber isso. Ainda assim, ainda hoje ainda é assim. Então, por essa visão você pode entender que Jesus os capacitou com línguas quando eles começaram a pregar o Evangelho com intrepidez e aquelas pessoas ouviram na sua língua materna, eles pararam e prestaram atenção. E muitas pessoas se converteram, inclusive aqueles que participaram da crucifixão de Jesus. Muitos se converteram, até sacerdotes. Então lembre-se, o Espírito Santo é Deus. Todo pecado que fazemos ou que cometemos é ofensivo ao Espírito Santo. Mas lembre-se, pelo sangue de Jesus, você pode ser perdoado. Pelo sangue de Jesus, você pode clamar que o Espírito do Senhor habite em vós. E você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela cheira um perfume gostoso e suave. Ela é uma pessoa que caminha na direção da vida eterna. Essa vida que nós vivemos, ela é passageira. Mas depois da morte, quando Jesus voltar e ressuscitar aqueles que estão salvos em seu nome, para viver 1000 anos no céu com Ele, e depois uma vida toda eterna ao lado de Jesus. Pense bem, amigo, seja alguém cheio do Espírito Santo, cheio. Ore a Deus e clame o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E lembre-se, não existe essa coisa de língua estranha. Toda a língua que os discípulos falaram eram línguas conhecidas. Não tem essa coisa de língua de anjo. Deus não se comunica com as pessoas em língua ininteligível. Deus é inteligente, Deus é sábio, Deus é muito mais do que nós imaginamos. E Ele não vai vir até você com uma língua que você não vai entender. Pode ter certeza, porque o interesse de Deus é que você entenda e compreenda a Bíblia, a palavra do Evangelho. E que você possa compreender os textos bíblicos e com intrepidez você consiga ensinar esse livro às pessoas. Então, ainda hoje, para nós seres humanos, levar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo é impossível. Essa é uma obra, a obra de conversão das almas, a obra de trazer as pessoas para Deus é sobrenatural. E ela é divino-humana, porque Deus escolheu o ser humano para ser instrumento nessa obra. Mas se ele aceitar, ele será usado por Deus. Assim como os discípulos falaram em línguas e pregaram o Evangelho com eloquência, com intrepidez, com grande poder, você também pode falar do Evangelho, ensinar, pregar, falar com poder. E se preciso for,
Deus pode também lhe capacitar com o dom de línguas. Claro, por que não? Mas lembre-se, esse dom de línguas que Deus lhe capacitará será com certeza para que você converse com alguém que fale alguma língua de nações que você não conhece. Um alemão, um inglês, um italiano, um hebraico e assim por diante. Mas Deus não opera milagres para agradar o coração do ser humano. Deus não opera milagres para fazer alguém ficar se achando, olha, eu sou poderoso, olha como eu ando com Deus. Deus só opera milagres quando é para honra e glória do nome dele. Nunca Deus opera um milagre para honra e glória minha ou sua, mas quando é para a honra e glória do nome dele, quando o nome dele for exaltado, quando o nome dele for dignificado, maravilhado, e as pessoas reconhecerem ele como o Deus legítimo da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus das tábuas dos 10 mandamentos, o Deus da graça, porque ele é Deus. A graça e a misericórdia se beijaram na cruz de Cristo. Há um texto desse em Salmos. Na cruz de Cristo, a graça e a justiça se beijaram. Perdão, a graça e a justiça se beijaram. Nós precisamos ter um olho atento às leis do Senhor. Está lá em Êxodo 20. Mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. E para que possamos receber esse dom de Deus, precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo. Se você está fazendo algo errado na sua vida, reflita e pare. Ajoelhe-se, clame a Deus e mude de comportamento. Porque Deus vai lhe capacitar com o Espírito Santo para que primeiro você reflita no que está fazendo errado. Depois ele lhe capacitará para que você tenha a intenção de mudar. E cabe a você tomar a decisão de mudar. Deus não pode fazer aquilo que cabe a você. Lembre-se de uma coisa. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Lembra na Bíblia, quando Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus disse para os homens que ali estavam, remova a pedra. Por que Jesus, cheio de poder, disse, removam a pedra? Jesus não poderia ter dito, pedra passa daqui para colar e a pedra passaria? Não é na Bíblia que diz que aquele que tiver fé dirá a uma montanha, passe daqui para lá e ela passará? Por que Jesus não poderia ter dito isso? Veja só, Jesus não disse isso pelo seguinte, aquilo que cabe ao homem fazer, Deus não fará. Aquilo que o homem, o ser humano pode fazer, Deus não vai fazer por ele. O ser humano poderia remover a pedra. O que o ser humano não poderia fazer naquela circunstância? Ressuscitar a Lázaro. Esse poder ele não tinha. Mas remover a pedra, eles poderiam. E eles se juntaram, entre eles, fizeram força e esforço e removeram aquela pedra. E Jesus, com seu poder maravilhoso, disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, ressuscitado dentre os mortos. Ressuscitou e veio com vida. Perfeito, maravilhoso. E tudo isso Jesus fazia porque tinha comunhão com o Pai. Jesus era cheio do Espírito Santo. Seja você também cheio do Espírito Santo. Um intercessor. Porque é o Espírito de Deus quem vai operar uma obra maravilhosa de salvação na vida das pessoas. Amém, irmão? Ore por isso.